Olá, boa noite. Estamos aí ao vivo, tá? Para mais uma quinta de sabedoria. Então, quinta-feira, às 19 horas, a gente tem live aqui, tá? Que vai ser o momento onde eu vou estar assim, abrindo a câmera para conversar com vocês, bater um papo, tá? Sobre algum tema que favoreça autoconhecimento, saúde mental, emocional, saúde nos relacionamentos, tá? Toda quinta-feira que der, às 19 horas, a gente vai ter um momento aqui então de sabedoria. A ideia é sempre ser algo assim leve, né? Não é uma aula, né? A gente está dentro do ambiente de Instagram, né? Ou YouTube, quem está vendo também às vezes gravado. 10 minutos, 15, 20 minutos no máximo, né? Mas é uma semente aqui que eu quero trazer para nutrir um pouquinho de reflexão, de autoconhecimento e de sabedoria. Vou trazer sim sempre de forma estruturada assim as reflexões, né? Mas como um bate-papo, né? Mais sincero, essa troca de ideia. Hoje, tá? A ideia aqui, o tema que eu separei para a gente conversar, para a gente refletir, é sobre como aproveitar melhor as pausas, como aproveitar melhor as férias, tá? Férias, pausa, fim de semana, cabe para todos esses tipos de situações assim que são tão cotidianas na vida humana. Por que eu separei esse tema? Não é incomum, tá? Que cheguem alunos e alunas depois de férias com sensação de frustração, né? E se sentem assim mais cansados, mais cansadas. Volta para o trabalho, passa até uma semana assim de, vamos dizer assim, entre aspas, né? Uma sensação, né? Um estado emocional mais depressivo, mais para baixo. Não é incomum que isso aconteça, tanto com alunos, com alunas, quanto com colegas, amigos, amigas, né? Pessoas assim que eu entrei em contato, que trazem um pouco disso, né? Puxa, eu voltei pro trabalho, passei as férias, preciso das férias, né? Não sei quem já ouviu isso. Quem precisa de férias, né? Já sentiu esse tipo de coisa. Eu já senti também, né? Então foi de ter visto isso muitas vezes com alunos, ter experienciado também muitas vezes que algumas férias elas não estavam me recuperando, né? Que eu fui então entendendo, né, que era importante olhar de forma mais clara e mais séria, assim, né, mais lúcida para os momentos de pausa. E aí estou trazendo esse tema para reflexão, para que possa aí também ajudar vocês que vão ver, né, que estão vendo e que vão ver esse vídeo aí, essa live gravada, tá? Porque então é uma questão que é um problema nosso. O que acaba acontecendo? O que eu já percebi muito em todas essas pessoas e em alguns casos até em mim mesmo, né? A gente acaba aproveitando muitas vezes o momento de pausa para aumentar as experiências de desfrute, né? Claro, a gente quer curtir, quer buscar lazer, então tem um fim de semana e aí sai, viaja e tem muito estímulo, né? Visita muitos lugares, né? Ou às vezes tem quem goste de bebida, né? Ou substância, usa bebida, substância em excesso, né? Ou enfim, faz muitas atividades mesmo, né? Qualquer que seja, excesso de atividade, assim, né? Muita série, né? Quantas pessoas que eu conheço que aproveitam o fim de semana para matar a série, né? Então passa ali 5 horas assistindo a série no fim de semana. Então, esses excessos de estímulo, seja por excesso de viagem ou visitações, seja por excesso de substância, seja por excesso de tela, né? Esses excessos de estímulos, eles vão gerando mais movimento na mente, né? Vão gerando mais movimento. E movimento de prazer, né? O pessoal está falando bastante, está em alta, né? O termo assim, dopaminérgico, né? Mas é um movimento estímulo de prazer, estímulos prazerosos, né? E a gente vai então se habituando e se excedendo nesses movimentos. O que vai acontecer com o tempo? Excesso de estímulo e os prazeres externos, eles também geram desgaste. Quando a gente volta daí para o trabalho, a gente vai sentir falta de toda essa experiência de prazer. A mente vai estar mais fraca, tá? Porque quanto maior, mais estímulo a gente dá, né? Químico assim também, né? De prazer, mas a mente fica dependente desses estímulos, e aí, quando a gente não tem os estímulos, é como se realmente estivesse faltando alguma coisa. Por isso que eu escuto muito assim, né? Puxa, agora parece que a vida perdeu o sentido, né? Volta pro trabalho e perde o sentido, porque passou um mês ali, né? Uma semana ou um fim de semana, dando muito estímulo de prazer intenso para a mente. Aí quando você volta para o cotidiano, que é a vida real, assim, né? Que envolve sim algum grau de lazer, mas que envolve lida
com a casa, com o trabalho, com as pessoas, e aí isso acaba não trazendo desfrute. E aí, então, é como se houvesse essa sensação, né? Essa sensação de que a coisa perdeu o sentido, né? Então, isso é uma experiência muito comum para todos nós. Talvez algumas pessoas, né, já tenham entendido como aproveitar melhor e conseguem voltar mais revigoradas, né, mais fortes para o seu cotidiano. Que bom, não é o caso de muitas pessoas, não é o caso, talvez, de você mesmo, que às vezes consegue, talvez às vezes você não consiga. Então é bom estar mapeando, refletindo, entendendo tudo isso para que seja possível aproveitar melhor, porque o que a gente quer é poder aproveitar o momento de folga para descansar de verdade, para aumentar o nível de felicidade e trazer mais força, né, para que a gente possa viver o cotidiano com mais tranquilidade, com mais desfrute, né? Eu gosto de trazer esse exemplo, né? Imagina um guerreiro samurai, né? E aí tá em guerra. E aí há uma pausa ali na guerra. Por algum motivo, tem uma pausa na guerra, os exércitos eles se afastam, né? E aí vai ficar uma pausa de uma semana, um mês, talvez algum acordo entre os generais ali, né? Quando esse samurai ele volta para casa, o que ia acontecer se ele passasse esse mês ali, né, de pausa, só bebendo, só curtindo? O que ia acontecer com este samurai se ele usasse a pausa da batalha só para desfrutar com excesso? Ele ia ficar mais fraco, ele ia ficar mais torporizado, né? A mente dele ia ficar pior, ele ia ficar mais cansado. Quando ele voltasse para a guerra, ele morreria nos primeiros dias, né? Porque ele não aproveitou para se preparar melhor esse momento de pausa e de folga. E, pasmem, né? Eu não sei se vocês sabem disso, mas tem gente que nem consegue voltar daí para a guerra, né? Para o trabalho, para o cotidiano. O meu pai ele é médico, ele trabalha, né, em hospitais, e ele me trouxe muitas dessas informações, e eu também vejo isso acontecendo em notícias e fora, né, na vida mesmo real, quanto aumentam os graus, né, as quantidades de acidentes e de mortes, né, em época de férias. Tá? Isso acontece por diversos motivos, não vamos entrar tanto assim, tantos detalhes nesse sentido, mas isso acontece. Na pausa, a pessoa relaxa e ela busca ainda mais estímulos, e aí pelos excessos, né, há um excesso de desatenção também. Essa desatenção muitas vezes causa acidente, os excessos de comida, de bebida, geram gatilhos, né, finais ali do agravamento de uma condição de saúde. Logo, os hospitais, infelizmente, ficam cheios, né, nessas fases do ano, tá? Mas a gente tem essa consequência mental. Uma fase, então, de pausa com excesso de estímulo de prazer vai manter, então, esse vício, essa dependência mais aguçada. Eu volto mais cansado, mais frustrado e não mais forte, mais preparada, né, para o meu cotidiano, tá? Então, o que isso significa? Significa que a gente tem que manter estudo e produtividade nas férias relacionado ao trabalho, relacionado ao nosso cotidiano? Não, não significa isso. Mas significa algumas coisas, né? Uma delas a gente precisa parar para refletir sobre o lazer que a gente está buscando. Ele é também saudável, tá? Também não estou dizendo que não é para tomar, né? Quem gosta de beber, né? Não é isso também, né? Quem gosta de assistir série, né? Os exemplos que eu dei, não é isso, né? Mas se ele em algum nível tem um dano, né? O quanto que pode ser saudável? Que aí o excesso vai ser danoso. Essa reflexão é importante. O lazer que eu tenho, o desfrute que eu tenho, como que ele é saudável? Ou como que ele vai ser excessivo? Até viagem, né? Dei o exemplo da viagem. Se eu vou viajar e aí eu viajo para muitos lugares, eu faço muitas visitas, se durante esse momento de viagem eu não tenho momentos também de recolhimento, de assimilação do que eu estou vendo, do que eu estou conhecendo, esse excesso de estímulo mesmo, assim, né, saudável, né, que é uma viagem, né, também vai causar esse excesso de dependência pela experiência intensiva de prazer e de estímulo. Logo, cansaço, depois mais frustração. Então a gente precisa olhar para a qualidade, quantidade do lazer que a gente escolhe. Tem lazeres menos estimulantes, que geram mais calma, né, que trazem mais foco para a mente. E aí o foco
promove mais sensibilidade, isso faz com que a gente se torne mais resistente também a lidar melhor com as questões do cotidiano. Então tem lazeres que têm um potencial menor de gerar dano, né, pelo excesso de estímulo, e outros maior, tá? Então é importante olhar para isso. Vai ver série? Legal, tudo bem. Cuida com o excesso, porque é estímulo. Vai viajar? Legal, tudo bem. Mas também procura ter momentos de descanso, de pausas, né, da própria viagem. Momento para ficar num lugar, talvez. Para refletir sobre como foi, né? Porque o excesso vai gerar desgaste, tá? E procura, né, ver se existem atividades de lazer que são mais concentradas, mais calmantes. Então eu vou entrar em contato com a natureza, vou talvez jogar jogos, né, de tabuleiro, tá? Vou ler um livro. Então é cuidar com os excessos, tá? Deu para entender? Tá fazendo sentido? Importante que vocês reflitam mesmo sobre isso, pensando na vida cotidiana de vocês. Então esse é um ponto. Cuidar com o tipo de lazer. Outra coisa, né? Descanso. Descanso, tá? O nome da palavra já diz. Descanso envolve redução de estímulo, tá? Ah, vou descansar, fiquei vendo lá, vi a série inteira, né, de terror. Não vai descansar, talvez descanse o seu corpo. Mas a maioria dos nossos desgastes, né, a nível dessas sensações que eu estou descrevendo aqui, de frustração, de falta de sentido que vem depois, de infelicidade, eles não vêm do cansaço corporal, tá? Eles vêm muito mais do desgaste mental. Então, descanso mental, assim como o descanso corporal seria você talvez deitar, né, fazer uma caminhada leve, reduzir a atividade física, o descanso mental também envolve redução de estímulo. É meio lógico quando a gente fala assim, né? Então, você descansar fazendo algo muito estimulante, não descansa, tá? Por que a gente sente um pouco do descanso quando a gente vai assistir uma tela ou quando vai viajar, uma viagem muito movimentada? Porque a gente vai fazer uma atividade que é diferente da do nosso cotidiano. E o nosso cotidiano ali nas relações com o trabalho e pessoas, ele traz pra gente também cargas emocionais específicas que geram um desgaste maior, tá? Pela carga mesmo mental ali, emocional carregada naquela relação. Quando a gente troca de atividade, né, de sair do ambiente, aquela carga que está suportada pelo teu relacionamento de trabalho e social, ela já não está mais presente. Então vai haver esse alívio e isso é bom, tá? Essa carga, ela é retirada, né, quando você vai fazer um tipo de atividade assim de pausa, de viagem, ou até uma série que você vai ver, né? O famoso assim, deixa eu distrair um pouquinho, né? Então a distração, eu coloco a mente em outro lugar, tem um potencial de alívio? Tem. Mas a nível de fisiologia da mente, não vai gerar descanso, tá? Porque é estímulo também. Então é importante que a gente olhe para esse aspecto aqui, né? Da fisiologia, né? Do funcionamento da nossa mente, né? Estímulo gera desgaste, ou seja, para que eu possa descansar é necessário que em algum nível eu reduza os estímulos, tá? Quanto? Como? Então, você vai ver como está o teu cotidiano. Tem bastante estímulo, porque é trabalho, é relacionamento. Como que eu faço para reduzir a quantidade, a intensidade de estímulos no meu cotidiano no momento de pausa? É importante parar para pensar nisso. Então, lazeres saudáveis, descanso real. Descanso real eu reduzo o estímulo. Então, eu vou precisar escolher atividades que tragam mais recolhimento para minha mente, mais concentração, atividades de mais longo tempo, né? Então um jogo ali de tabuleiro que eu vou ficar 1 hora ali talvez jogando, um livro, vou ficar uma meia hora, 1 hora lendo um livro, vou dar uma passeio na natureza, vou ficar 3, 4 horas no mesmo lugar, volto para casa, não vou visitar tantos lugares no mesmo dia, tá? Reduzir o grau de estímulo. Depois eu quero que vocês me digam, né, quem está assistindo, se está fazendo sentido ou se fica dúvidas para vocês aqui com relação a esse tema que eu estou apresentando. Tá? Estamos falando sobre pausas, como aproveitar melhor as pausas, final de semana, férias, feriados. Tá? Pensar sobre se é saudável o lazer, né? A nível de qualidade e quantidade, e a questão do descanso. Tá? Descanso real, importante que seja colocado dentro dessa rotina de pausa, que são de fato, naturalmente, né? Passei as férias inteiras, vi todas as séries no Netflix. Viajei, conheci, num dia eu fui para 3, 4, 5 lugares.
voltou para casa, o trabalho é amanhã. Que desespero, né? Porque você tá cansada, claro. Porque você cansou, se estimulou mentalmente demais, demasiado, tá? Talvez para algumas pessoas funcione, tá bom? A gente tá conversando aqui de forma aberta, né? Um vídeo gravado. Isso aqui são questões genéricas. Vá aproveitando as reflexões conforme faz sentido e se conecta aí com o teu processo. Tem um terceiro ponto ainda pra gente olhar, que é... Vamos pensar ali na questão do samurai, né? Que eu trouxe ali no início, né? O guerreiro, pausa da guerra. Então ele vai descansar, é importante. Vai ter lazer? Fundamental, porque o lazer é um aspecto importante para o descanso, para a nutrição, assim, né? Desse sentido também da vida. É um dos objetivos do ser humano também, o desfrute. Então ele vai descansar, ele vai ter lazer, mas o que mais que ele vai fazer? Ele também vai ter que treinar. Ele vai treinar aquilo que ele reconheceu que trouxe mais dificuldade para ele durante a guerra, tá? Então ele percebeu ali na guerra que sempre o flanco esquerdo dele estava aberto e quase acertavam toda vez. Ele vai voltar para a guerra, então ele teve uma pausa. O que vai ser bom ele fazer? Vai ser bom ele treinar a defesa do flanco esquerdo, tá? Como que isso se conecta com a nossa rotina? E se conecta muito. É importante que a gente pare para refletir. Teve um momento de pausa, principalmente pausas um pouco maiores, né? Mas até em fim de semana é bom fazer isso às vezes. Pare e olha para trás. Onde que eu estou errando, né? Aonde que eu estou percebendo que na minha rotina cotidiana eu estou perdendo muita energia, eu estou sofrendo mais, né? Talvez seja o horário de dormir, tá assistindo demais série à noite, e aí tá acordando tudo muito embolado no dia seguinte, e aí isso está alimentando um cansaço. Opa, então temos aí uma atenção. Ou alguma outra coisa, toma nota. Pare então para refletir nesse momento de pausa, e se tiver mais tempo de pausa, uma semana, um mês, tenta regular e treinar aquilo que você percebeu de falha no teu cotidiano. O que vai acontecer daí? Você vai voltar mais forte e não vai levar, né, a facada no flanco esquerdo como estava levando, tá? Então é importante a gente fazer esse tipo de análise aí. Aonde que estão as fraquezas? Usa a pausa para isso. Afia a tua espada durante o momento de pausa. Que melhor momento, se não o momento onde você está com mais tempo, né? Para você então realmente olhar e falar, não, eu preciso melhorar isso, eu preciso treinar isso, porque no meu dia a dia, corrida às vezes é difícil. Está no meio da guerra, vai ser mais difícil de você desenvolver a defesa assim, né, do lado esquerdo. Está no meio do teu cotidiano, vai ser mais difícil porque é mais demanda física, mental, emocional ali, né? Então aí tem uma questão que está gerando perda de energia, qualquer que seja, um hábito, um padrão ali, vai ficar mais difícil de você, não, pera, agora eu vou resolver isso daqui, no meio do cotidiano, com um monte de coisa para lidar, a gente acaba até deixando de lado, né? Vem aqueles, eu mereço, né? Bom e velho, eu mereço, né? Que sustenta muitos hábitos negativos no cotidiano. Teve um momento de pausa? Aproveita para refletir. Pera, deixa eu olhar. No meu dia a dia, isso aqui está me gerando dano, está me prejudicando. E aproveita para treinar. Porque quando você volta para o trabalho, você volta com mais saúde mental, com mais força mental. E a gente precisa aproveitar para amadurecer também nessas pausas, né? Trazer força de amadurecimento. Porque a gente tem que aprender a lidar com a vida. Não vai ser positivo para ninguém ter umas férias, né? Com um sentido aqui, né? De escapar da vida, porque você vai ter que voltar, né? E a pessoa que conseguiu, então, ela só viaja, daí beleza, isso virou o cotidiano dela, né? Então ela também vai ter que lidar com problemas que vão acontecer aí. Mas no caso de quem tem o cotidiano, e aí tem os momentos de pausa, né? A gente precisa aproveitar a pausa para favorecer um cotidiano bem vivido. Afinal, a maioria de nós tem muito mais tempo de dia a dia do que de férias, né? Pelo menos para mim é assim, né? A gente tem aqui, né? 5 dias trabalhando, 2 ali de fim de semana, né? No meu caso, eu nem tiro meses de férias, né? Fica o ano inteiro trabalhando, tira 2 semanas no fim do ano, né? Às vezes mais 1 ou 2 ao longo do ano ali. Tá? Um mês de férias no meio de... ou 12, né? Então, é 11 para 1. Então a gente precisa aproveitar as férias para reforçar padrões positivos para que a gente viva bem. O que vocês acham disso? Não faz muito mais sentido do que simplesmente querer trabalhar 11 meses,
trabalhar 5 dias para desfrutar para desfrutar uma semana no final do ano, né? Não se sustenta, tá? Então, por isso que é válido olhar para essa questão das pausas com um pouco mais de estratégia, com um pouco mais de clareza, como faz o samurai responsável, né? Como faz o guerreiro responsável, para que a gente possa, de fato, voltar com mais lucidez. Vamos revisar um pouquinho aqui, tá? Como aproveitar as pausas de forma mais positiva. Analisa os teus lazeres, eles são saudáveis para você? Né? O quanto que é saudável a nível de quantidade. Então pensa, qualidade do lazer escolhido, quantidade do lazer escolhido. Tá? Faz essa análise aí. Tá? Descanso. Descanso real envolve redução de estímulo em algum nível. Tá? E aí você vai pensar então como reduzir os estímulos. E aqui por último, reflexão, autoestudo, treinamento sobre as falhas. Tá? Porque a gente pode aproveitar, e seria bom que a gente aproveitasse os momentos de pausa para poder treinar aquilo que está gerando desgaste no cotidiano. Quero saber de vocês, né? Independente de você ter chegado no início ou depois aqui da live, se fica alguma dúvida, se está fazendo sentido, fiquem bem à vontade para fazer qualquer pergunta, colocar qualquer comentário aqui para mim, para a gente interagir um pouquinho, tá? Qualquer coisa, tá? Podem enviar aí. Vou sempre cutucar para vocês interagirem, tá? Não tem como a gente obrigar, né? A gente tá de um outro lado aqui, né? Tô aqui do lado de cá, vocês estão aí do lado daí, né? Algumas pessoas ao vivo, algumas pessoas gravando. Mas a interação é boa, né? Vai ajudando a gente a quebrar um pouco dessa frieza que tem as redes. Porque é uma coisa meio estranha também, né? A gente tá aqui falando em tela, né? Mas somos seres humanos. Então sempre que a gente puder interagir, principalmente quando a gente tá falando sobre um processo assim de autoconhecimento, né? Tem um processo bem humano, bem vivo. Então eu estimulo, né, que vocês interajam aqui só comigo. Interajam com as pessoas que vocês estão acompanhando. Nas lives, nos posts que vocês gostam, né? Para que a gente possa trazer um pouco mais de humanidade. Então eu sempre sugiro assim, menos tela e quando tiver na tela, mais presença, né? Mais interação viva, real, assim, né? Mas sim, menos tela. Dentro do possível, menos tela. Principalmente em momentos de pausa, né? Fez pausa, ao invés de CCD+, reduz. Reduz que é o melhor que você faz, tá? Para tua mente ficar mais forte, tá? O tema que eu pensei, que eu preparei, né, para trazer hoje para vocês, era esse, tá? Fico à disposição para qualquer coisa que vocês queiram entrar em contato comigo. Se alguém tiver interesse em ver mais aulas sobre autoconhecimento a partir da sabedoria clássica aqui do yoga, tá? Tem 3 aulas gratuitas que eu ainda estou dando acesso até dia 22 aí de fevereiro a princípio. Tá? É só entrar no link na bio, se inscrever lá, colocar e-mail e nome que vai ser enviado para o seu e-mail, tá? Essas 3 lives aí para vocês assistirem depois, tá? Então se inscreve lá. Então o Bernardo está perguntando aqui, né? Como trabalhar e melhorar a concentração em práticas. Tá? Sabe um ponto interessante com relação a isso? Isso se conecta com o tema assim, em algum grau, né? Porque eu estou falando sobre afiar a espada, né? E aí você pode estar reconhecendo que a tua concentração nas práticas, no teu dia a dia, elas não estão muito boas. Então você pode aproveitar as pausas para colocar um pouco mais de ênfase, né, nesse teu treinamento. Como que eu faço para trabalhar e melhorar a concentração nas minhas práticas? Um ponto que muita gente não sabe é que a gente precisa estudar previamente sobre a prática que a gente está fazendo. Por que isso? Porque quando a gente reflete mais sobre a prática que a gente está fazendo, qualquer prática que seja, tá? Pode ser uma prática de meditação, de concentração, de leitura, de escrita. Quando a gente estuda e reflete mais sobre a prática, isso vai nutrindo na gente um interesse e um vínculo com a prática em questão, tá? Quando a gente não está estudando, não está refletindo sobre a prática vai ficando num lugar um pouco meio vazio, meio solto. Tá? E aí a gente acaba não se interessando tanto. Então, o estudo prévio é algo como que a gente tem como requisito importantíssimo para a manutenção e o aprofundamento das nossas práticas. Tá? Quer ver um exemplo? Se você tem uma situação que está incomodando bastante,
às vezes não consegue nem tirar da cabeça, né? Já percebeu isso? Tem uma coisa que está incomodando, ou está muito interessado, assim, num anime, numa série ou numa situação. Tá muito legal aquilo, você está envolvido. A gente nem consegue tirar da cabeça, né? Se a gente fica concentrado, né? A nossa mente fica toda centrada naquele tema. Por quê? Porque você está se envolvendo com aquilo e porque aquilo é interessante para você. Ou porque aquilo em algum nível te ameaça a trazer algum dano e você fica querendo pensar para tentar se defender. Percebe então que tem uma dinâmica aqui. Tem o interesse, porque aquilo te traz algum tipo de desfrute, né? Ou tem o interesse em se livrar da questão porque você percebe que você pode ter algum tipo de sofrimento com relação àquela questão que está na tua mente, né? E em algum nível você está mantendo envolvimento com aquela questão ali mental. E aí você não tira da cabeça, tá? Só que isso acontece de forma inconsciente, mecânica, e a gente não tem nem controle. E aí o que o Bernardo está perguntando é como que eu melhoro a minha concentração? Ou seja, como que eu crio essa dinâmica aqui de uma forma positiva e voluntária para aquilo que eu estou escolhendo? Então a gente pega essas três coisas aqui também. Eu preciso sentar para refletir sobre, puxa, como que isso aqui pode ser gostoso? Como que isso aqui pode me trazer benefício? Eu preciso parar para olhar para isso. Eu preciso parar para olhar também qual que é o sofrimento que eu vou ter se eu não estiver fazendo isso, se eu não estiver fazendo essa prática. Então eu penso sobre o lado bom, eu penso sobre o lado ruim, aí eu reflito sobre o papel que ela tem, da onde que ela vem. Manter estudo, continuidade de reflexão sobre a prática. Essa é uma forma de trabalhar e melhorar a concentração. Uma das, tá? Tem várias outras coisas que podem ser importantes de fazer. Como, por exemplo, escolher um local, né, mais protegido, talvez um quarto separado, avisar as pessoas da casa que você vai fazer uma prática, né? Então tem um preparo. Mas uma parte muito importante do preparo, talvez aqui, né, a mais importante é você estar nutrindo interesse. Porque aí você pode até estar num lugar barulhento, mas a tua mente vai ficar concentrada naquilo, tá? Deu para entender como é que ficou aí a reflexão? Pegou? Vou tomar como um sim, tá? Quem cala, consente. E aí eu reforço aí para vocês então, tá? Antes de encerrar aqui a live de hoje. As 3 aulas, tá? São sobre autoconhecimento, tá? Yoga clássico. Eu vou falar sobre o que é o caminho de autoconhecimento, o que é um caminho confiável de autoconhecimento, quais são as etapas para a redução do sofrimento, tá? E alcance de clareza, e os 3 pilares que o yoga nos traz então para conquistar realmente a paz e a felicidade a partir de lucidez. Se quiser, clica no link da bio, se inscreve que as aulas vão chegar para você no teu e-mail. Sempre confira o spam, tá? Ou as propagandas lá que às vezes entram em algum lugar desses, tá bom? Uma boa noite para vocês e até a próxima, tá? Live sempre quinta-feira aqui, as quintas de sabedoria às 19 horas. Tchau, tchau.